Olá a todos, sou Mariana Pimentel, atual chefe do Departamento de Teoria e História da Arte do Instituto de Arte da UERJ. Estou aqui com o professor Marcelo Campos para apresentar a vocês o curso em Bacharelado em História da Arte. Tá? Agora eu vou passar a palavra para o professor Marcelo Campos, a fim de que ele conte a história desse curso pioneiro em História da Arte no Brasil, e fale também sobre a reforma curricular pela qual ele passou. Tá? Marcelo? Olá, Mariana, prazer, para conversar sobre esse nosso curso de História da Arte. É um curso que acontece desde os anos 60, acho que de 1961. Ele era chamado de Curso Superior de História da Arte e ele passa por diversas reformulações, né? Ele acontecia antes no que é hoje o Parque Lage. Ele participava, naquela época, né? Ele participava do Instituto de Belas Artes, né, chamado IBA. E nos anos 70, em 77, 78, ele é transferido para a UERJ, mas ele antes era uma habilitação na licenciatura em Educação Artística, né? E aí há um movimento grande dentro da UERJ para torná-lo um curso independente. Então, em 2002, esse curso de artes se torna, né, um curso com bacharelado e licenciatura em História da Arte e Artes Visuais. Então, em 2002, ele vira realmente esse bacharelado que tinha as duas, digamos, vertentes, né, a História da Arte e as Artes Visuais. Em 2006, que é curioso pensar nisso, porque foi exatamente o ano que eu entrei no curso, né? O concurso que eu fiz foi em 2005, eu entrei em 2006, e aí ele se torna um bacharelado independente, ou seja, uma entrada no vestibular para um bacharelado em História da Arte, né? Depois disso, a gente vai sofrendo reformulações, né? Há uma espécie de definição de autonomia aí em 2006, já que a gente tinha que pensar um bacharelado mais específico em História da Arte. Até mais ou menos o quarto período de curso, todas as turmas se misturam, né? Os bacharelados e as licenciaturas fazem disciplinas correlatas, então todos estudam mais ou menos o que poderia ser chamado de um núcleo comum, e depois cada estudante vai seguindo a sua grade, né? Mas eu acho que o mais importante, é por isso que a gente está aqui também, é falar dessa reformulação, e você participa também da reformulação do que era antes chamado, né, como disciplina das estéticas, né? A História da Arte, então, em 2009, ela passa por uma modificação que a gente considera radical, né? Depois de várias reuniões com participação de todas e todos os professores, a gente então discute um pouco algo urgente, né? Que é essa história da arte cronológica que começa na Grécia, Roma, né? O Egito, a pré-história, que é um pouco o modo como a gente aprendeu, entre aspas, né? Nem sei se aprendeu seria a melhor palavra, porque depois a gente teve que desaprender para fazer de outro modo, mas é um pouco como as histórias da arte eram dadas nos cursos, né? Nas graduações. Então, a gente discute muito isso, elimina a cronologia, ou seja, você não vai entrar em História da Arte 1 para estudar pré-história, isso não acontece no nosso curso, né? Porque a gente entende que aquilo é uma institucionalização de um modelo eurocêntrico, né, heteronormativo, branco. Então, dentro dessa compreensão, a gente resolve eliminar a cronologia e dividir essa história da arte em conceitos, coisa que você vai já explicar também com relação à estética, né? Então, quem chega hoje no curso de História da Arte tem uma história, digamos, atravessada, né, por conceitos. E aí nós tomamos uma posição que foi conversar com professores que, na verdade, precisariam, a partir daquele momento, contextualizar pelo menos 3 situações geográficas e cronológicas, né? Não de tempo e geografia. Então, você, por exemplo, o que era chamado de História da Arte 1
se tornou arte e cultura material, né, por exemplo. E nessa cultura material, claro, você pode falar do Egito, mas você pode falar de um objeto do camelô, né? Um objeto da cultura popular, de outro modo. Então, a história da arte foi passando por esses atravessamentos, que é o modelo como a gente hoje conduz o curso. Também é curioso pensar, a gente pode retomar isso um pouco daqui a pouco, o quanto esse modo, né, foi encontrando teorias e até atuações, né, em torno daquilo que a gente hoje chama de pós-colonialismo ou decolonialidade, né? Então, a racialidade também, e isso encontra o nosso curso já um pouco, digamos, preparado para a incorporação desses olhares, né? Olhares urgentes e tão importantes na nossa sociedade hoje, né? Também é importante dizer que desde aquele momento o curso já possuía disciplinas eletivas relacionadas à afro-brasilidade, à América Latina, que eram muitas vezes disciplinas inexistentes em outros cursos naquela época. E aí um pouco queria te ouvir com relação à estética, né? O que É, aconteceu nas disciplinas de estética? Na verdade, a gente até o núcleo de estética decidiu, né? Eram 4 disciplinas sob nossa responsabilidade, são ainda 4 disciplinas sobre nossa responsabilidade, mas a gente decidiu até exatamente retirar o nome estética. Não por nenhuma oposição à estética, mas por entender, até em função das nossas formações, né? À época, os professores éramos eu, Luiz Cláudio da Costa, Ricardo Basbal e Roberto Corrêa dos Santos. Atualmente, a Paloma também é professora conosco. Entendemos que a nossa questão era muito menos uma pergunta pelo que é a arte, né? E muito mais pensar esses conceitos, produzir esses conceitos numa relação de enfrentamento com as práticas artísticas. Então, a gente decidiu, né, durante essa reforma, criar 4 disciplinas, né, sob o título de Teoria da Arte, a partir de eixos conceituais. Esses eixos conceituais, claro, que estavam numa correlação com conceitos produzidos pela estética, né, mas também não como história da estética. Então, assim, para exemplificar, uma das disciplinas se chama Teoria da Arte, né, Corpo, Sensação e Experiência. Então, ela não é mais para ensinar o conceito de corpo ou conceito de sensação na fenomenologia, mas para pensar essa correlação entre corpo, sensação e experiência numa correlação direta com as práticas artísticas. E isso também nos libera de um referencial apenas europeu, ocidental, filosófico ocidental. Então, uma outra disciplina também, política, cultura e sociedade, e assim por diante. Então, a gente criou essas disciplinas a partir desses eixos conceituais, em articulação, sempre com 3 conceitos, e decidiu por retirar o nome estética, por entender que a noção de teoria da arte alargava mais também o debate com o campo da arte. Aí é isso. Você quer acrescentar mais alguma Não, coisa? eu acho que são desafios, né, que nós enfrentamos. Primeiro que a gente está lidando com a palavra arte, né, e Isso. que tem toda essa tradição, enfim, europeia, branca, né, eurocêntrica, muitas vezes, racistas, né, as tradições racistas todas também aparecem aí. E, por outro lado, é enfrentar esse desafio mesmo, né, de colocar nossos estudantes em torno dessa discussão cada vez mais próxima, né, da vida de todos nós, né? Sim, Porque senão você tem uma arte absolutamente distante, mais do que isso, um entendimento de arte que nos diminui, né? sim. Como brasileiros negros, enfim, mulheres, né, trans, e isso é um desafio que a gente precisa realmente enfrentar, né? E talvez seja nossa missão, nosso objetivo. Nossa missão, sim. E o conceito de arte é um conceito que está aí para ser disputado, para ser transformado e Exatamente. disputado. Eu acho que essa reforma curricular também ela potencializa essa característica própria ao campo da arte e ao conceito de arte. Tá certo. Acho que é Obrigado, isso. Marcela. Obrigado você.
Um Um abraço prazer. a todos. Até.